agora voltando à sua pergunta sobre alma gêmeas. Então, o conceito que a gente trouxe de alma gêmeas, ele é um conceito diferente de dupla evolutiva. Apesar de se utilizar muito no mercado a alma gêmea, o alma gêmea ele volta muito para a questão do romance, do mito. Ele não aborda o paradigma consciencial como um todo. O que se fala nas televisões e nas novelas, que dá muito certo e vende muito, seja aqui no Brasil, Estados Unidos ou aonde for, é mais uma coisa romanceada. Não existe realmente duas pessoas proativas trabalhando, querendo conhecer as energias, com autopesquisa, se autoconhecendo, recebendo feedback, conseguindo lidar um com o outro de maneira bem harmônica. Isso não quer dizer que não exista discussão e conflitos, sempre tem, mas sabendo lidar com isso, conhecendo, né, eu sempre falo, com as minhas filhas eu estava conversando hoje, se você tem uma macieira, não dá para esperar laranja, né? Então a gente tem que conhecer os limites de cada um e até onde nós podemos ir. Então isso faz parte essa cosmovisão toda, faz parte da relação da técnica da dupla evolutiva, que é nesse sentido diferente da questão da alma gêmea, né? Porque ela não é só a vida no dia a dia, ela é muito mais do que isso, ela passa por essas questões, maturidade emocional, parapsíquica, social, mental e somática. A gente vai abordar cada uma delas agora. Então a técnica ela foi proposta para que as pessoas pudessem, em primeiro lugar, se autopesquisar, se completar pela questão somática mesmo, né? Ou seja, duas pessoas em relação harmônica, um homem e uma mulher. A dupla evolutiva sempre pressupõe relação entre homem e mulher, né? Então um homem e uma mulher afinizados, se autopesquisando, se conhecendo e aí interagindo melhor para conseguir assistir melhor, tanto a si próprio quanto a família, o grupo e a sociedade como um todo. Então é aquele conceito onde duas pessoas são mais ou equivalem mais do que simplesmente um mais um. Elas têm um nível de reverberação, elas têm um resultado melhor por onde elas passam. Por quê? Existe um domínio de energia, existe um autoconhecimento, existe uma tranquilidade. Quando a pessoa se conhece, ela consegue expor e se expor melhor, com mais tranquilidade, ela interage melhor porque ela já se conhece, ela sabe dos seus medos, das suas fobias, ela não se assusta, não é aquela pessoa que conversa com você toda travada, olhando para baixo, com medo, com ansiedade, ela não se conhece, então ela fica agitada, não tem intimidade com as suas reações, tudo isso acontece. Então a pessoa ela já se conhece, então ela sabe até onde ela pode ir, ela conhece as suas reações, ela sabe se portar, sabe se expor e tem uma troca que tende a ser muito mais harmônica, devido à autopesquisa desses itens. Então é isso que faz a diferença. E como é feita essa autopesquisa? A partir de leitura, estudos, cursos e debate. Existem alguns conceitos vinculados à dupla evolutiva, mas porém mal entendidos. Um conceito é o conceito do casal incompleto, que as pessoas misturam muito. O que é o casal incompleto? O casal incompleto é um segundo conceito diferente do conceito de alma gêmea, né? Que é aquele amigo ou aquela amiga que você tem muita afinidade, trabalham juntos há muito tempo, se conhecem há muitos anos, têm uma grande afinidade, porém não é o seu marido, não é a sua esposa, é um grande parceiro de trabalho. Esse é o casal incompleto. Então ele é um casal, sim, mas não é uma relação de dupla, não é o seu companheiro oficial. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar. Que muitas vezes as relações são desfeitas porque existe uma amizade, uma grande amizade, e aquilo acaba virando, né, uma bola de neve, embola, e daqui a pouco relações são desfeitas e gera toda uma grande confusão em função disso. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. As pessoas têm que saber quem é quem, como eu sou, que maneira eu funciono, quem é as pessoas que estão comigo, o que vale a pena e o que não vale a pena. Então esse casal incompleto necessariamente não é um homem ou uma mulher? Nesse caso nós estamos focando a relação de homem e mulher também. Pela mistura. As pessoas confundem casal incompleto com dupla. Elas se confundem na relação devido à afinidade. Vamos lá para o início da palestra, quando a gente falou
da série X, das séries de vida. Então veja, se nós, se não é aqui a nossa primeira vida, se não é a primeira vez que nós estamos nesse planeta, se nós já nos conhecemos, então admitimos a possibilidade de que nós já tivemos outras experiências. Já vivemos juntos, como amigos, como parceiros, como colegas. Então é natural encontrar uma pessoa ou encontrar um colega que a gente já conheça, já tenha até, quem sabe, já tenha sido um parceiro antigo, um marido de uma vida passada, e que você reencontra a pessoa. E aquele reencontro, ele gera uma reverberação. Puxa, mas eu me sinto tão bem com essa pessoa. Né? É possível. São os reencontros do passado. A gente constantemente reencontra pessoas que a gente conhece. O que não quer dizer que a gente tem que tirar tudo pra cima, sair correndo, largar tudo e mudar de relação. Mas é importante que se tenha lucidez sobre isso. Porque essas coisas, elas geram impacto na gente. Né? É natural você ter amigos ou reconhecer pessoas que você já viveu junto, ou já trocou informações e ideias. São coisas diferentes. O casal incompleto são pessoas que talvez já tenham vivido juntos, já tenham se conhecido e por isso tem uma grande afinidade. Mas a dupla evolutiva, o que é? São pessoas que vivem juntos, que têm uma grande afinidade e que estão apostando numa relação, ou na relação, de forma lúcida, de forma coerente e através da autopesquisa. Através da autopesquisa parapsíquica, social, emocional, energética, conviviológica. Então é importante a gente conhecer bem e ver bem essa diferença entre os dois. Okay? A busca de valores, né, bem diferente da dupla, né? No sentido de priorização evolutiva pelos dois, né? Mas isso então é o mínimo da humanidade, se a gente for ser bem realista. Vamos lá, explica melhor o que você quis dizer. Com todos esses requisitos, eu acho que vamos supor 1% da humanidade. Mas veja, as ideias que nós estamos trazendo aqui, se elas fossem ideias para grandes quantidades de pessoas, essa sala ia estar lotada. Exatamente. E elas não são, não está. Por quê? Que pressupõe algumas coisas para que a gente consiga compreender. Né? Primeiro, que a gente consiga pensar em autopesquisa, nós não podemos estar passando fome, nós precisamos estar bem, precisamos estar tranquilos, precisamos ter um tempo. A autopesquisa pressupõe tempo de investimento na pessoa. Né? E ela pressupõe um outro aspecto também, vinculado a nós mesmos, que é o curso intermissivo. Não sei se essas ideias vocês já tiveram uma oportunidade de abordar aqui na escola, mas o que é o curso intermissivo? O curso intermissivo é algo que nós estudamos antes de nascer. Então é como se fosse a nossa programação de vida. Então antes de nascer nós fizemos um compromisso, uma programação conosco mesmo, a partir de um curso, onde nós estudamos prioridades e valores completamente diferentes da nossa sociedade. Quais são as duas prioridades principais da nossa sociedade? Não precisa ser muito inteligente para saber, né? Quais são as prioridades aqui? O que se dá valor aqui na sociedade? A matéria, as coisas materiais. Matéria, dinheiro, poder, sucesso, cargo, né? Ego, roupas bonitas, prestígio. Essas coisas aí, essa maturidade emocional, parapsíquica, social, impacto somático, isso tudo é intrafísico, ou não? Não, parapsíquica não é intrafísico. Emocional também não é intrafísico. O único, na realidade, que seria somente intrafísico é o somático. Porque o mental, o social, o parapsíquico e o emocional podem ser também extrafísicos. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui nesse ambiente uma pessoa que esteja se sentindo com uma grande ansiedade. Se sentindo muito mal, muito ansiosa, muito nervosa, e a pessoa não consegue, fica quieta na cadeira, está se mexendo.
Pode ser que o nível de emoção que ela esteja sentindo esteja conectado a um grupo extrafísico de consciências próximas a ela. Então, é uma pseudo-emoção. Parece ser a pessoa, mas pode ser relacionado a ou o ambiente onde a pessoa está, ou consciências próximas a elas, que já morreram, mas que tem um padrão semelhante a esse. Então, nunca é só intrafísico. Por isso que a gente falou do paradigma. A gente tem que começar a ver isso pelo paradigma consciencial. E aí entra uma expressão muito bacana, que é que a gente chama de descrenciologia. E aí, junto com a questão das energias, que é aqui uma plaquinha que está escrito aqui, né? Está. Não, se alguém... Marta, pode ler para mim aqui? É o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que é informado pela EAC. Experimente. Tenha as suas próprias experiências. Isso. Então, por isso a questão da energia é muito importante. No momento que a pessoa começa a trabalhar com as energias, ela começa a ter as suas próprias experiências. E ela começa a perceber, puxa, mas isso é real. Então, realmente não é fictício. Eu começo a ter as minhas próprias experiências e aí eu começo a identificar que aquela relação que eu tenho lá com aquele meu companheiro, aquele meu colega que está, né, me criando problema, às vezes pode ser tranquilamente qualificada só exteriorizando energia, só trabalhando com as energias. Eu limpo o ambiente. Então, por isso as relações não são somente físicas, mas se pressupõe sim que se tem um paradigma consciencial para se colocar em prática e para se compreender isso de maneira mais ampla. Mas vamos dizer assim, dois indivíduos Ok? que se conhecem, que sentem uma simpatia muito grande pelo outro, independente de outras coisas, isso me faz pressupor que se trata de pessoas biológicas, do corpo biológico. Sim, sem dúvida. Então, Mas, veja, a afinidade pode não vir nem só desta vida. Quantas afinidades nós temos com quantas pessoas? Como é que eu sei se é de agora ou se eu já não conheço, já não conheci antes? Então, a gente precisa de mais informações. A nossa vida, baseada no que nós enxergamos, ela é muito pequena. A gente enxerga, é como se fosse a pontinha do iceberg. Tem todo o resto para baixo, que a gente não consegue perceber porque nós não trabalhamos com as energias, não conhecemos, não percebemos, não damos valores aos insights e às informações extrafísicas. Então, pressupõe que a gente comece a dar valor para os detalhes. O que não significa que agora, a partir de amanhã, eu vou para o meu trabalho e eu vou falar assim, fulano, eu te conheço desde a vida passada, viu? Você, né, você é igualzinho, não mudou nada. Não é por aí. Primeiro que a gente não vai com esse tipo, né, de informação. A gente vai sim trazer para a nossa realidade e colocar em prática para nós mesmos. Só que a nossa percepção muda. Nosso nível de percepção, ele aumenta, ele amplia. Por isso a professora Sônia trouxe no início da apresentação, um dos pilares da escola é desenvolver a lucidez. A lucidez do que eu estou fazendo, o que eu quero, os meus objetivos, o que é importante para mim e a mudança de valores. Então, olha só, um exemplo. Se no momento que eu consigo adquirir lucidez, vou trazer aqui uma hipótese para vocês. O trabalho da nossa sociedade poderia passar a ser um meio e não um fim. Já pensaram sobre isso? O trabalho como sendo um meio e não um fim? A gente gira tanto em função do trabalho, né? Nós estamos tão vinculados ao trabalho, passamos horas e horas no trabalho e talvez, uma hipótese para que nós pensemos a respeito, né? O trabalho, isso aqui é vamos dizer assim, as nossas prioridades, né? Nosso dia. O trabalho às vezes ocupa a maior parte do dia, sobra um pedacinho.
E, na realidade, quando nós mudamos os nossos valores, não que a gente deixe de dar valor para o trabalho, sem dúvida, mas ele passa a ser um meio para alcançar a programação de vida e não um fim em si mesmo. Então muda, os valores mudam, as prioridades mudam, a assistência começa a ser algo mais sério, um ponto mais importante para ser analisado. A autoassistência, a heteroassistência, a troca, os feedbacks. Outro ponto, nós começamos a dar mais valor para as pessoas. Mudam as nossas percepções de vida. A gente começa a valorizar cada relação. Então aquela pessoa que eu não dava valor, eu vou dar valor porque eu vou passar a aprender com ela. Muda a perspectiva, muda a percepção. Ok até aqui? Tu estavas falando no curso intermissivo, né? Ok. Vamos voltar lá para o curso intermissivo. Então, vamos qualificar um pouco mais o que é o curso intermissivo. O curso intermissivo é uma grande oportunidade que muitos de nós tivemos. Como é que nós sabemos se fizemos ou não o curso intermissivo? Primeiro ponto. Nós precisamos qualificar as percepções energéticas, insights, e à medida que nós vamos nos autoestudando mais, vai ficando mais claro se a pessoa fez ou não curso intermissivo. Existem algumas hipóteses que eu posso trazer. Por exemplo, a primeira. A pessoa que fez curso intermissivo, ela tende a aceitar melhor o paradigma consciencial. Aquele amigo, aquele colega que você fala, olha, eu assisti uma palestra que falava sobre paradigma consciencial, a pessoa já olha atravessada, assim, como é que é? Paradigma consciencial, um modelo de vida onde você expande, você começa a ter outras percepções, outros modelos de vida baseados na multidimensionalidade, na percepção energética. Você fala em percepção energética, a pessoa levanta e sai correndo. O que é isso? Isso é um rechaço. Então pode ser que aquela pessoa ela não tenha feito curso intermissivo. Eu estou agora no campo das hipóteses, né? Não podemos afirmar nada. Por quê? Porque ela tem mais dificuldade. Um dos pontos de pesquisa do curso intermissivo é exatamente a valorização do paradigma consciencial, porque se a gente não mudar a percepção das coisas, não tem como a gente compreender, aceitar e pesquisar bioenergias, fazer autopesquisa, porque os valores da sociedade são completamente diferentes. Né? Então a gente utiliza esses valores como base para então trazer para a nossa autopesquisa. Então, se esse paradigma não estiver presente, ou a gente pelo menos não estiver aberto para fazer essas pesquisas, é mais difícil o início. Já no início a pessoa já morre na praia, digamos assim. Então, é um dos pontos que pode ser que a pessoa tenha feito curso intermissivo, a aceitação do paradigma consciencial. Esse é um dos pontos. Aí existem outros valores onde são trabalhados no curso intermissivo. Por exemplo, o curso intermissivo é como se fosse aqui, uma aula, né? Como se nós estivéssemos num curso intermissivo com um orientador evolutivo ou com uma pessoa que tem uma visão maior sobre você, sobre a sua consciência. Então, características pessoais, dificuldades. E qual é o objetivo principal do curso intermissivo? Programação existencial? Isso aí, programação existencial. O que é essa programação existencial? Ela é em cima de uma dificuldade que a pessoa tenha que se qualificar. Não existe curso intermissivo para suicídio. O cara não vem aqui para sofrer. Ele não faz curso intermissivo para se matar, entrar em problemas, brigar com todo mundo, criar conflito com todo mundo. O curso intermissivo não é para isso, é para qualificar. Porém, a pessoa precisa de ter foco, autopesquisa, trabalhar com as energias e voltar para si. A primeira coisa é o autoconhecimento. Tem que voltar para si e ver como ela funciona, como ela é e o que ela pode melhorar. A partir daí, a partir das próprias dificuldades, a pessoa utiliza a dificuldade como alavanca, ela se estuda e aquela dificuldade, justamente por ela ter passado por esse processo, então ela tem a experiência, tem a energia do processo, ela vai auxiliar pessoas muitas vezes através de livro, de pesquisa, de cursos, sobre as dificuldades que ela passou. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver, a pessoa que vamos pegar uma característica qualquer, belicista.
Vamos falar do belicivo. Pessoa que é agressiva, responde com agressividade a tudo e a todos. Então a pessoa nasceu assim, não, sou assim, não vou mudar, sou assim, nasci assim, tem que me aceitar. Pronto. Ela pensa assim, né? Então, todo mundo que conversa com ela, ela responde com agressividade. Ela acostumou a ser assim. Então, qual é a dificuldade dessa pessoa? É o pavio curto, é a dificuldade de conseguir conviver, de conseguir interagir, conseguir com um convívio salutar. Então, como seria o curso intermissivo para essa pessoa? Qual é a dificuldade que ela tem que trabalhar e como ela iria trabalhar? Vamos fazer de conta que vocês são os professores do curso intermissivo e vocês têm um aluno com uma dificuldade bélica, que tem facilidade para reagir de forma belicista. E ele está lá no extrafísico antes de nascer. O que vocês pensariam? O que se pensaria para essa consciência?